Oi, oi, estou aqui hoje para falar sobre personalidade, isso mesmo, aquela que nos motiva a fazer o que fazemos. Segundo a metodologia que nós trabalhamos, existem 9 tipos de personalidades e existe uma personalidade base. E eu quero te ajudar nesse vídeo a pelo menos desconfiar de qual é a tua personalidade e por que você age como você age. Quando nós descobrimos qual é a nossa personalidade, a gente entende os nossos medos mais profundos, as nossas reações e principalmente muito dos nossos padrões de comportamento. Então eu vou te apresentar os 9 tipos da maneira mais rápida que eu conseguir e eu quero ver se no final da explicação você consegue dizer para mim ou pelo menos insinuar qual é o teu tipo de personalidade. Vamos lá? O tipo 1 são aquelas pessoas que gostam das coisas perfeitinhas, tudo no seu exato lugar. Essas pessoas, elas têm como que um juiz na cabeça, dizendo o tempo todo o que está certo e o que está errado. Elas costumam observar muito as coisas justamente para estarem detectando os erros da situação, os erros das pessoas. E elas têm medo de serem más, elas têm medo de não cumprirem as regras como elas são e por conta disso serem falhas. Afinal de contas, elas corrigem o mundo. O tipo 2 são as ajudantes, aquelas pessoas que estão sempre disponíveis, sempre atentas às necessidades dos outros e por conta dessa atenção tão intensa às necessidades dos outros, ela acaba muitas vezes não estando atenta às suas próprias necessidades. E por isso o tipo 2 tem uma grande dificuldade em expor justamente as suas necessidades. Ele tem medo de não conseguir ajudar o outro. Ele tem medo e por não conseguir ajudar o outro, não ser merecedor justamente de ser amado. Essa pessoa, ela dificilmente, ela vai buscar ajuda, ela vai entender que ela também merece ser ajudada. E a personalidade do tipo 3 é o chamado de realizador, aquela pessoa que está sempre focada no fazer, no atingir metas, no mostrar o quanto ele é bem sucedido. Por quê? Porque para ele, as pessoas vão valorizar em ele por aquilo que ele consegue fazer, por aquilo que ele consegue realizar. Então essa pessoa, ela está sempre focada no fazer. E é tão assim forte isso nele que muitas vezes ele vai reprimir sentimentos se ele perceber que expor sentimentos, que expressar sentimentos vai roubar dele o foco, a dedicação àquilo que ele precisa realizar. Então o tipo 3 ele tem medo, um grande medo de ser fracassado e por conta desse fracasso ele deixar de ser amado e ser rejeitado. O tipo 4 são aqueles intensos, aqueles que têm no seu dia, muitas vezes no mesmo dia, uma oscilação de humor. Uma hora eles estão alegres, batendo palmas, felizes, na outra eles estão naquele sentimento, naquela vibe lá embaixo, não sei o que aconteceu. Esse é o tipo 4. O tipo 4, ele quer assumir uma identidade diferente, justamente para que ele seja fiel a essa identidade. E para isso, ele vai querer ser o diferentão. Ele vai querer mostrar essa diferença dele, ou com um drama muito grande, ou se diferenciando da turma, ou fazendo algo que ninguém faz, justamente para quê? Para que todos olhem para ele e vejam que ele tem uma identidade exclusiva. O tipo 5 são aqueles observadores, aqueles que vivem no mundinho deles. Por quê? Porque eles buscam conhecimento, eles querem saber. E o maior medo do tipo 5 é justamente ele se ver diante de uma situação onde ele não tem conhecimento necessário. Então, para isso, ele vai estar sempre buscando conhecimento, nem que para isso ele tenha que ser antissocial, tenha que estar separado das pessoas, porque para ele saber o que ele está fazendo é muito importante. Por isso ele é muito observador, por isso ele está muito atento, mais observando do que interagindo, do que falando. E ele tem muito medo de perder o controle sobre o conhecimento da situação. Então, eles são quietos, lógicos e temem não serem capazes.
Tipo 6 é o precavido, aquela pessoa que está sempre procurando uma fórmula para o problema que vai acontecer. Ele está sempre prevendo a queda, o susto, ele está sempre prevendo alguma coisa que pode roubar a sua segurança. Por quê? Porque o tipo 6, ele preza por segurança. Ele é uma pessoa que ele busca apoio dos outros. E quando ele percebe que ele não está sendo apoiado, ele se sente meio perdido e ele vai em busca desse apoio. É uma pessoa muito ligada à família, mas, acima de tudo, ele está ligado à sua segurança. E qualquer coisa que faça ele perder essa segurança já vai roubar dele a sua paz. Até porque o tipo 6, por conta dessa insegurança, se torna uma pessoa muito desconfiada. Porque ele tem medo de perder justamente a sua segurança. O tipo 7 é o entusiasta, o otimista, aquele que prefere olhar o lado bom da vida. Por quê? Porque ele foge da privação, ele foge da dor, ele foge de sentimentos negativos. E para isso ele vai estar sempre se envolvendo em aventuras, em relacionamentos, e para estar assim o tempo inteiro fugindo de estar emergindo em dores. O tipo 7, ele vai estar sempre atarefado e ele corre o risco de não terminar muitas coisas que ele começa. Então, o tipo 7 vai ser aquela pessoa que vai chegar no ambiente e ele vai estar sempre buscando o que tem de positivo ali, justamente para se privar de dores e sentimentos negativos. O tipo 8, ele quer ter poder. Ele é o desafiador. Ele é aquele que gosta de estar no controle, ele é aquele que muitas vezes vai ser o valentão. Por quê? Porque ele tem medo de ser traído, ele tem medo de ser magoado, então ele precisa mostrar quem é que manda. Então, muitas vezes o tipo 8, ele vai exagerar na pressão, porque ele precisa chegar ali e dizer que não vai ser passado para trás e que ele está assumidamente no controle. O tipo 9 é o harmonioso, aquela pessoa que vai estar sempre olhando para os dois lados da situação, tentando amenizar as guerras, o pacífico da história. Ele, por medo de perder vínculos, ele vai ser aquele político que nunca vai dar exatamente a opinião ofendendo ninguém, mostrando-se muitas vezes omisso em relação a dizer em que lado ele está. Ele vai estar sempre, muitas vezes, em cima do muro, porque ele não quer perder a moral com as pessoas. Então, o tipo 9, ele é essa personalidade que vai estar sempre moderando as situações.